Importante a gente esclarecer, sobretudo, os sintomas, né? Porque agora com a influenza, com a flurona, com a gripe comum, com uma... é tanta coisa que tem aparecido. Então a gente precisa entender e conhecer o que é que está acontecendo com o nosso corpo. Por exemplo, se você espirrar, se sentir uma dor de cabeça, a garganta está arranhando e até dores pelo corpo, né? Está moído, aquela sensação de realmente você está ali, ó, sem ter coragem para absolutamente nada. E ainda tem uma certa coriza. E aí? Suspeita de Covid, de influenza ou um simples resfriado? Hoje está todo mundo em dúvida, né? Essa que é a grande verdade. Então, Neto Mota conversou com especialistas e vai nos explicar exatamente a diferença sobre essas doenças respiratórias. Olha aqui, ó, vamos ver. Entre os dias 1 e 6 de janeiro de 2022, cerca de 63 pacientes procuraram aqui o Hospital do Coração com sintomas de síndromes gripais. Todos tiveram que passar por uma triagem para saber se estavam com Covid-19, H1N1, H3N2, que são os vírus da influenza, ou a flurona. Para a gente saber melhor sobre os sintomas de cada uma delas, eu conversei com o Dr. Rodrigo Cruz. Olha, os sintomas, eles são muito semelhantes de um resfriado, de uma rinite, de uma sinusite, de gripe viral, né? Principalmente entre influenza, Covid e até dos vírus comuns que causam resfriado, por exemplo. Eles podem começar de forma muito semelhante. Então, clinicamente, é muito difícil a gente diferenciar a etiologia, né? A origem, seja por Covid ou influenza. A gente sabe que no curso da doença elas apresentam diferenças. Por exemplo, os sintomas de influenza, de gripe, febre, coriza, congestão nasal, dor de garganta, dor no corpo, ela tende a se intensificar nas primeiras 48 horas. Enquanto que na Covid, esses sintomas de gripe podem se estender até 7 dias. E depois de 7 dias, entra numa fase de doença que pode comprometer os pulmões, né, depois de 7 dias. E alguns pacientes, às vezes, persistem, mesmo com os sintomas gripais, na Covid até 14 dias, por exemplo. Então, somente no curso, na evolução dos dias, que a gente consegue diferenciar, né, entre as patologias, né, virais, né, respiratórias. Mas nos primeiros dias, os sintomas são muito semelhantes. Doutor, e a gente está diante de duas síndromes gripais, duas possíveis, que apresentam, como o senhor falou, um intervalo de tempo muito grande dos sintomas. E no caso da flurona, então, para se identificar, como tem sido tratado o paciente que chega com o sintoma? Olha, até o momento, os casos de flurona, eles começam com quadros gripais, como eu comentei, muito semelhantes. E existe a disponibilidade de alguns testes que conseguem fazer a pesquisa na amostra de secreção de nasofaringe e de orofaringe para pesquisar tanto o vírus influenza como também o SARS-CoV-2, né, que é o causador da Covid-19. E nesses pacientes se identifica os dois vírus, mas os sintomas, como eu mencionei antes, eles são muito semelhantes. Somente no curso da doença que a gente vai poder diferenciar se o que vai prevalecer são sintomas de gripe, né, nos primeiros dias, até uns 5 dias, né, com sintomas gripais, ou se houver persistência desses sintomas, vai prevalecer a doença da Covid. Então, somente a gente consegue identificar o flurona pelo exame laboratorial, mas somente com o passar dos dias a gente consegue avaliar qual das duas doenças pode prevalecer. Doutor, e o que o senhor tem visto dentro dos laboratórios? Como esse paciente tem chegado, a evolução dessa doença? Vocês estão conseguindo conter? E leitos de UTI, o senhor já viu casos graves? Sim, a gente já observou alguns pacientes, principalmente a partir de novembro e dezembro, quando houve uma nova circulação do vírus influenza A, né, H3N2, a cepa Darwin. A gente já identificou principalmente idosos, portadores de comorbidades, né, doenças pulmonares crônicas, cardiopatas, renais, um aumento no internamento, tanto de enfermaria como também de UTI. Em alguns pacientes até precisaram de ventilação mecânica. Mas a evolução, pelo menos dos casos que a gente atendeu, tem sido boa, né? Inclusive pacientes muito idosos, de 90 anos, por exemplo.
mas a evolução tem sido boa. Nos pacientes de Covid, a gente acredita que graças à adesão à vacinação, principalmente no grupo de risco, né, nos idosos e nos portadores de doenças crônicas, de comorbidades, a hospitalização tem sido menor e os sintomas têm sido menos graves. Então, se a gente tirar uma foto hoje das nossas UTIs, praticamente a gente tem, pelo menos aqui no hospital, a gente tem mais pacientes de influenza, né? Porque é uma cepa que não foi contemplada na vacina desse ano, né? A gente tem mais paciente de influenza do que paciente de Covid e pelo menos a gente tem identificado que os pacientes que a gente atendeu, mesmo do grupo de risco, com evolução mais leve, são os pacientes que foram vacinados. Aqui do Hospital do Coração, Neto Mota.